Eu vou te mostrar nesse vídeo dois exercícios que eu usei para aumentar e engrossar os meus bíceps em casa, que não são barra fixa, não precisam de pesos e nem de gambiarra com mochila ou toalha como todo mundo mostra por aí. E mesmo assim, esses dois exercícios construíram os meus bíceps melhor até do que qualquer gambiarra ou barra fixa que eu pudesse ter feito. Por isso fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como executar cada um, como progredir neles e o que você precisa fazer para realmente explodir o crescimento dos seus bíceps usando o peso do corpo. E se você já é inscrito no canal e já curte o meu conteúdo, deixa o joinha aqui no vídeo. E se você ainda não é, bom, deixa também que não custa nada, leva menos de um segundo e eu garanto que esse conteúdo vai valer muito a pena. As opções para treinar bíceps em casa são um pouco limitadas. Tem gente que faz gambiarra, tenta improvisar exercício de academia, às vezes das formas mais bizarras possíveis. Outras pessoas preferem focar em variações de barra fixa para bíceps. Mas mesmo com tudo isso, mesmo tendo um pump legal depois do treino, muita gente ainda não consegue crescer os braços direito. Alguns até têm ganhos de início, mas depois elas travam completamente, e isso aconteceu comigo também. Até que eu comecei a usar esses dois exercícios que ativam o bíceps de uma forma muito mais intensa que o convencional. E não é exagero, você já vai entender como e por quê. Mas eu vou te pedir uma coisa, assiste esse vídeo inteiro até o final sem pular e não tenta simplesmente sair fazendo esses exercícios. Eles são exercícios diferentes, você pode acabar se machucando se você fizer errado e pular as etapas que eu vou te mostrar. Então presta bem atenção nas recomendações em todas as instruções que eu vou te dar a partir de agora. Primeiro de tudo, você precisa entender que existem duas formas diferentes de ativar e crescer o seu bíceps. A maioria das pessoas só conhece a primeira, que é o movimento de flexão de cotovelo, tipo quando você faz rosca direta ou barra fixa. Isso funciona muito bem. Mas ainda existe um segundo tipo de movimento que também ativa os seus bíceps de uma forma um pouco diferente, que é a elevação de ombro, principalmente quando a palma da sua mão está virada para cima e um peso está fazendo força contra a sua mão. Se você segurar a sua mão com a outra nessa mesma posição, uma empurrando para cima e a outra para baixo, você vai sentir o seu bíceps ativar, mesmo sem dobrar o cotovelo. Isso acontece porque o bíceps também trabalha nesse movimento de ombro, nessa posição específica. Agora, imagina se desse para combinar esses dois tipos de ativação no mesmo exercício. Você ia ter uma contração muito mais forte e um estímulo bem diferente de uma barra fixa ou de uma rosca direta. E é exatamente esse tipo de combinação que faz seus bíceps crescerem nos dois exercícios que eu vou te mostrar agora. O primeiro exercício é chamado de Hefesto. Ele tem o nome de um deus grego e faz você parecer um super-herói voando. Ele é um exercício usado por ginastas em que você está jogando todo o peso do seu corpo nos ombros e nos seus bíceps. E se você reparar bem, ele tem as duas ativações que eu te falei antes, com a palma da mão supinada, a flexão de cotovelo e a flexão de ombro. E ainda tem mais um ponto que o bíceps fica alongado quando ele está nessa posição com os braços para trás do corpo, o que cria um estímulo ainda mais forte para o crescimento dos seus bíceps. Mas calma, eu sei que isso aqui parece um absurdo de difícil e na verdade é extremamente difícil mesmo. Por isso que você não deve, em hipótese nenhuma, começar fazendo exatamente o Hefesto. Se você simplesmente tentar fazer do nada, você vai acabar se lesionando, feio como acontece com muita gente, inclusive. O Hefesto é a versão final de uma linha de movimentos. E você precisa construir ele aos poucos, usando o que eu chamo de sistema de progressão ginástica. Eu explico isso com mais detalhes no vídeo que vai aparecer aqui em cima para você. Depois que terminar esse vídeo, é só clicar no i que está aparecendo aqui, e aí você pode assistir o próximo. Mas basicamente, esse sistema funciona transformando movimentos fáceis em movimentos mais difíceis. Esse processo do fácil para o difícil te faz ficar super forte e ganhar músculo, nesse caso, nos bíceps. Dentro desse sistema existem linhagens para cada tipo de movimento ginástico. Nesse caso, a gente está falando da linhagem do Hefesto, e ele é a versão mais difícil e final dessa linhagem. A versão mais fácil dessa linha é chamada de Pelican Cruise, que é o Hefesto com os pés no chão, sem essa questão da flutuação. Você começa fazendo então o Pelican Cruise e vai evoluindo a dificuldade dele até você chegar no Hefesto, como um sistema de níveis. Existem várias formas de evoluir a dificuldade, mas uma simples nesse caso é simplesmente fazendo o Pelican Cruise cada vez mais baixo, mais perto do chão. Você pode fazer usando barras cada vez mais baixas ou argolas de madeira, né? Já que você pode regular a altura das argolas e ir abaixando cada vez mais e evoluindo. Quanto mais para baixo você tiver, mais difícil fica, mais seus bíceps crescem e mais perto da força de executar o Hefesto completo você chega. Agora, o segundo exercício é o Pseudo Planche Push-Ups, que apesar desse nome complicado, é o único tipo de flexão que trabalha o bíceps. E antes que alguém diga, mas flexão não trabalha o bíceps? Essa trabalha, por causa da inclinação do corpo e da posição das mãos. Para executar ela, você vai entrar na posição de flexão com as mãos viradas para trás e vai inclinando o corpo para frente até onde você consegue manter os braços esticados. Se você for para frente demais e acabar dobrando o cotovelo, já acaba perdendo esse efeito no bíceps.
O segredo desse movimento é ir até onde o braço consegue ficar totalmente reto. E assim como no Hefesto, você tem todos os elementos que ativam o bíceps no mesmo exercício. Primeiro, você tem a palma da mão supinada. Segundo, você tem a flexão de cotovelo. Nessa posição, o bíceps impede que o cotovelo quebre, fazendo força para o lado contrário. Ou seja, é uma microflexão de cotovelo. E terceiro, você tem a elevação de ombro usando o chão como peso. A elevação de ombro talvez fique menos óbvio nesse caso, mas vai ficar fácil de entender assim. Tem uma força te empurrando contra o chão o tempo todo, a chamada gravidade. Por conta da inclinação do corpo, o que te impede de se esborrachar no chão é justamente os seus bíceps e o seu ombro. Nesse caso bem específico, é como se você estivesse fazendo uma elevação de ombro supinada usando o chão como peso. E talvez eu sei que ainda fique difícil de visualizar isso, mas se eu virar a câmera para cima, deixar na vertical, você vai conseguir perceber que é exatamente como se eu estivesse fazendo uma elevação de ombro com o chão. Isso aumenta muito o uso do seu bíceps e, assim como o Hefesto, essa flexão também segue o sistema de progressão, só que de uma forma um pouquinho diferente. Você progride nela inclinando mais ou menos. Quanto mais para frente, mais difícil o movimento fica. Quanto mais para trás, mais fácil. E para ter controle disso, eu gosto de usar uma fita métrica e uma parede. Então você mede uma distância da parede, por exemplo, 60 centímetros, e coloca sua mão nessa distância na fita. Daí você entra na posição de flexão e inclina até a sua cabeça quase relar na parede. Nisso, você pode tanto fazer o exercício isométrico, ou seja, ficar parado, que já vai ter o efeito nos seus bíceps, quanto as repetições de flexão nessa posição. Se você precisar deixar mais fácil, é só diminuir a distância das mãos até a parede. Se você precisar deixar mais difícil, você aumenta a distância e assim a carga no seu bíceps aumenta muito também, fazendo ele crescer mais ainda. Esses dois exercícios que eu te mostrei são os maiores responsáveis por construir os bíceps gigantes dos ginastas. E eles usam esse mesmo sistema de evolução que deixa o corpo deles extremamente forte e trincado. Eu usei esse mesmo sistema para construir o meu físico treinando em casa. E é o mesmo sistema que eu ensino para os meus alunos dentro do meu protocolo de treino, o Gymnast Body. Lá dentro você tem um treino específico e acesso a todas as progressões e técnicas ginásticas para você construir o corpo de um ginasta. Mais de 33 mil homens de 20, 30, 40 e até mais de 50 anos que já passaram pelo protocolo com vida comum, sem rotina de atleta, chegaram no físico de ginasta. Alguns até com resultado melhor que o meu. Todos com menos de um ano de treino e apenas 3 a 4 treinos por semana. Eu lancei uma nova versão dele recentemente, o Gymnast Body 4.0. Nós coletamos os feedbacks de mais de 33 mil alunos e melhoramos o protocolo. E por isso, ele tem trazido resultados cada vez melhores. E se você quiser ter resultados semelhantes a esses que eu te mostrei, como forma de comemorar essa nova versão, e para você que assistiu esse vídeo aqui até o final comigo, eu deixei um link na descrição com uma oferta especial só para quem está vendo esse vídeo agora. Então toca lá, conhece o protocolo e se depois de tudo que você viu aqui fizer sentido para você construir o físico de um ginasta, se inscreve e aproveita enquanto ainda está com essa oferta especial ativa para você. Esses dois exercícios que eu te mostrei, o Hefesto com a progressão pelo Pelican Curls e a Pseudo Planche Push-Ups supinada, foram os principais que eu usei para aumentar e engrossar os meus bíceps mesmo treinando em casa. Você pode usar eles tanto junto com uma barra fixa para dar um estímulo extra ou até no lugar da barra, dependendo do seu treino e de como foi a sua rotina. E mesmo que eles não sejam exercícios isolados, se o seu treino for bem organizado e seguir a evolução gradativa que eu te falei aqui da forma correta, dá para desenvolver um físico proporcional e definido sem utilizar pesos, como eu fiz e os meus alunos fizeram. Agora me conta aqui nos comentários se você já tinha visto algum desses dois exercícios que eu te mostrei e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve com o sininho ativado. Tem que ser com o sininho, senão o YouTube não te avisa do vídeo. Pelo menos com o sininho você é notificado, você vê o tema do vídeo e escolhe se você quer assistir ele ou não. E não esquece também que eu deixei um link na descrição para você conhecer o meu protocolo, o Gymnast Body, com a nova versão e com preço promocional. Aproveita enquanto está ativo. Galera, tamo junto e até o próximo vídeo.